No programa de hoje, uma matéria especial te ajuda a entender melhor como funciona o sistema que regula e fiscaliza a aplicação das leis sobre meio ambiente. Muitas vezes a gente acha que um crime ambiental é matar o animal com uma espingarda, mas não é, por exemplo, você jogar um copo descartável no meio da rua. E, na verdade, se a gente for pensar, tudo isso afeta o meio ambiente. Porque não tem ninguém que cuide. E todo mundo sabe fazer o quê? O seu lado, nada de... o lado oposto, né? Nas ruas de Salvador, a preocupação com a preservação do meio ambiente mostra como este assunto, tão na pauta nos dias de hoje, ainda gera dúvidas quando envolve o direito de todos. As pessoas fazem muita coisa errada em relação ao meio ambiente e a gente não vê essa fiscalização, né? A gente está vendo aí as consequências dessa não fiscalização em relação ao meio ambiente. Para estabelecer a política de uso dos recursos naturais, o Brasil percorreu um longo caminho, desde o Código Civil de 1916, que procurou proteger a desordenada exploração do meio ambiente e seus recursos mais preciosos, até 1981, com a Lei 6.938, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, e a seguir com a Constituição de 1988. O Sistema Nacional do Meio Ambiente ele foi criado em 1981, em agosto de 81, e ele tem como principal função a articulação dos órgãos todos da União, dos estados e dos municípios responsáveis pela gestão ambiental. Essa lei ela tenta organizar o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, que vai ter órgãos executores, órgãos consultivos e deliberativos, como é o caso do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão colegiado que cria regulamentações sobre licenciamento ambiental, julga as multas do IBAMA em última instância, né, que é um órgão que tem participação da sociedade civil. O Sistema Nacional de Meio Ambiente está estruturado da seguinte forma: órgão superior, o qual funciona o Conselho de Governo; órgão consultivo e deliberativo, o qual funciona o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente; órgão central, o qual funciona o Ministério do Meio Ambiente; órgão executor, o qual funciona o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Os estados e municípios participam das políticas seccionais e locais, se responsabilizando pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente da Bahia, ela, além de ser integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ela é o órgão gestor do Sistema Estadual da Bahia, responsável pela articulação com os órgãos federais, órgãos estaduais de outras unidades da federação, responsável pela articulação com os órgãos municipais do meio ambiente e pela formulação, coordenação, monitoramento e execução da política de meio ambiente no estado da Bahia. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e um capítulo dedicado à política ambiental, o tema ganhou uma abordagem diferenciada em relação ao direito de propriedade. Segundo a Carta Magna, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Constituição de 88 foi um grande marco do direito ambiental, né? Nós temos uma série de dispositivos na Constituição que tratam da questão ambiental. Nós temos considerações sobre a propriedade rural, né, no artigo 186, e sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano, que é o PDDU, que tem uma previsão constitucional também no artigo 182. Então, por diversos momentos, a Constituição trata da questão ambiental diretamente. Após 1988, as constituições estaduais e legislações municipais incorporaram os princípios do direito ambiental. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente ela foi criada em 20 de dezembro de 2002 e ela, na verdade, é coordenadora do Sistema Estadual do Meio Ambiente. Dentro dela, subordinada a ela, está o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, e ela funciona justamente como a coordenadora e elaboradora
da política estadual do meio ambiente, enquanto que o INEMA é responsável direto pela execução das políticas de meio ambiente aqui no estado da Bahia. A diretoria de regulação, ela é a diretoria responsável por planejar, coordenar e emitir as licenças e os atos autorizativos conforme a lei. A licença ela não é dada quando o empreendimento, qualquer seja, não atende às especificações previstas em lei. Quando tem algum impedimento em lei ou algum impedimento ambiental local, né? Então, aí o empreendimento ele é indeferido e o empreendedor é notificado, ele toma conhecimento do indeferimento e dos motivos que levou a esse indeferimento. Mas antes disso, tem toda uma conversa com o empreendedor, uma solicitação de alteração daquele empreendimento para a gente conseguir adequá-lo para as normas vigentes. E se não tem mesmo a possibilidade da adequação, aí sim ele é indeferido. Além dos órgãos formuladores e executores das políticas públicas, há uma instância muito importante na atuação do Sistema Nacional, a participação da sociedade civil organizada. Precisamos, especialmente na questão ambiental, né, de uma atuação participativa, né? E essa formação desses conselhos, né, enriquece essa atuação popular junto ao Estado. As instâncias de participação da sociedade civil no âmbito da SEMA, ela se dá através do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o CEPRAM, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é o CONER, e também a gente tem dois outros instrumentos importantes de participação, que é a Conferência de Meio Ambiente e o Fórum Baiano de Mudanças Climáticas, que apesar de ser um fórum, né, ele não tem esse papel deliberativo da política estadual, mas ele é um integrante, um participante fundamental para a elaboração e formulação das políticas de mudanças climáticas. Hoje, na estrutura do Conselho de Recursos Hídricos, existem os comitês de recursos hídricos. Então, os comitês são mini-órgãos, né, vinculados ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que atuam exatamente diretamente nas localidades. Então, participam dela aquela sociedade do pequeno irrigante, as associações também dos pescadores. Então, você consegue chegar, a sociedade civil consegue chegar na sua participação à ponta, né? Com a participação da sociedade, o Brasil avança num olhar mais apurado no processo de criação das políticas públicas, enquanto também caminha no papel de fiscalizador e zelador do direito de todos. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais de 1998, os crimes ambientais são classificados em 6 tipos diferentes: crimes contra a fauna, crimes contra a flora, poluição e outros crimes ambientais, crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, crimes contra a administração ambiental e infrações administrativas. O crime ambiental é qualquer dano ambiental que seja considerado contrário à lei. Muitas vezes nós temos alguns danos ambientais que eles são próprios de algum empreendimento, de alguma atividade humana. Mas esses danos ambientais, quando eles não têm uma autorização prévia, uma licença prévia e causam um significativo ou até um impacto negativo à natureza, com certeza a nossa legislação, que é uma das melhores do mundo, ela está prevista como crime ambiental. Qualquer ato humano ilegal, contrário às leis, que cause dano ao meio ambiente, hoje é considerado dano ambiental. Nós temos realmente a parte de penalidades, né? Mas nós trabalhamos também, inclusive essa vai ser uma linha muito forte de atuação, em que a gente faz as operações planejadas. Essas operações, elas têm o papel de identificar quais são os principais problemas daquela região. E a partir dessa identificação, nós vamos até o local e fazemos também um trabalho de orientação, né? Porque nós entendemos que a parte punitiva é importante, mas a parte de orientação também é importante, para que as pessoas saibam de que forma conduzir, tenham um conhecimento da legislação. Então também existe esse trabalho preventivo, que é o que a gente está tendo como uma linha fortalecida. Nós temos a denúncia ao IBAMA, nós temos a denúncia ao próprio Ministério Público, que pode ser por telefonema, o próprio site do Ministério Público, tem um canal de denúncia. São várias formas do cidadão denunciar.
Na Bahia, centrais como esta, localizadas num dos shoppings da cidade, permitem rapidez e informação mais próxima da população. O SAC do Meio Ambiente é uma porta de entrada para o empreendedor que quer regularizar a sua situação ambiental. Tá? Ela vem para procurar informação, né, sobre a legislação e como proceder, sobre a competência, se a competência é estadual ou municipal, ou então a quem pertence, e como fazê-lo, né, essa regularização. Né? Então, a gente dá orientação sobre documentação, sobre competência, sobre localização. Aqui funciona de 7h30 às 18 horas, sem interrupção. Tá? De segunda a sexta, esse horário. E sábado, de 7h30 às 13 horas, sem interrupção também. Como agente de saúde, eu vim procurar uma orientação melhor, como ajudar o meio ambiente e como orientar as pessoas na comunidade, como usar melhor a sua reciclagem, os seus métodos para poder ajudar o meio ambiente, não travar tanto as situações da comunidade. O atendimento foi muito bom, melhor do que eu pensei aqui, muito esclarecedor. Através do funcionamento adequado do sistema e da fiscalização e defesa dos direitos das pessoas e do meio ambiente, a preservação e o desenvolvimento econômico e social das comunidades podem e devem andar juntos. O Entenda Direito de hoje termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana, nós continuamos com o tema Direito e Meio Ambiente. Para participar, é só enviar a sua mensagem ao nosso endereço eletrônico entendadireito@limacomunicação.com.br ou participe do nosso blog. Até o próximo programa.